Por favor, Bianca, vamos à nossa leitura. Boa noite, gente. A mensagem de ambientação: liberte sua alma. Não se prenda à beleza das formas efêmeras. A flor passa breve. Não amontoe preciosidades que pesem na balança do mundo. As correntes de ouro prendem tanto quanto as algemas de bronze. Não se escravize às opiniões de leviandade ou da ignorância. Incitatus, o cavalo de Calígula, podia comer num balde feitado de pérolas, mas não deixava por isso de ser um cavalo. Não alimente a avidez da posse. A casa dos numismatas vive repleta de moedas que serviram a milhões e cujos donos desapareceram. Não perca sua independência construtiva a troco de considerações humanas. A armadilha que une a armadilha que pune o animal criminoso é igual a que surpreende o canário negligente. Não acredite no elogio que empresta a você qualidades imaginárias. Vespas cruéis, por vezes, se escondem no cálice do lírio. Não se aflige pela aquisição de vantagens imediatas na experiência terrestre. Os museus permanecem abarrotados de mantos de reis e de outros cadáveres de vantagens mortas. Então, o que eu entendi nessa mensagem é a importância do desapego, né? Que tudo que é material passa, a beleza do corpo ela se desfaz, a riqueza não fica nas nossas mãos, né? Ela muda de mãos, na verdade. Os títulos eles ficam esquecidos nos museus, mas aquilo que a gente conquista dentro de nós, ninguém tira, que são as verdadeiras riquezas, né? São as riquezas da alma, a paciência, a fé, o amor, a sabedoria. E Jesus mesmo fala, né, que onde está o nosso tesouro, vai estar também o nosso coração. Então, a mensagem também fala para a gente não se prender às coisas materiais, né? Porque senão a gente vai estar preso às coisas que são frágeis. E o que de fato importa é que a gente siga os ensinamentos de Jesus e conseguimos colocar em prática os ensinamentos dele. E só assim a gente vai ter sabedoria, paz e força para seguir adiante e evoluir espiritualmente e moralmente. Foi isso que eu entendi. Ok, obrigado, Bianca. Nada. Vamos à nossa prece, por favor, Rosemary. Então, queria pedir a licença dos benfeitores para que a gente possa começar o estudo da noite de hoje e agradecendo por mais essa oportunidade. Agradecendo e pedindo bênçãos também ao Valdemir, ao Mauro, né, por serem tão generosos e amorosos em dividir o tempo e o conhecimento que eles têm conosco, dessa doutrina tão maravilhosa que faz a gente acalmar muito o nosso coração, que nos dá, no meu entender, todas as respostas e que possamos, assim como foi dito no texto, que pensar, né, que o maior tesouro é aquele da alma, do coração. É isso que vai contar para a gente o tempo todo. É ter Jesus ao nosso lado, é ser merecedor da companhia dele. Então, peço mais uma vez, pensam a todos nós que estamos aqui, e aqueles que não puderam estar, e aos seus familiares, que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade e muito conhecimento para que a gente possa levar isso no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Rosemary. Obrigado, Nada, Bianca. obrigado a você. Seja bem-vinda, Ariete. Tudo bem? Tá fechado o seu áudio, querida. E agora, estão me ouvindo? Sim. Ah, até que enfim, que bom. Obrigada, Mauro. Organizei aqui meus horários, porque segunda e terça eu fazia Evangelho no Lar também, e tinha outros, agora estou refazendo para poder
estudar com vocês. Obrigada, um abraço a todos. Bom, É uma alegria estar com vocês. para nós também. Seja bem-vinda. Obrigada, Adriana obrigada. Marques, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Marcinho, eu vou pedir para você dar, incluindo o pessoal que chegar aí, tá? E admitindo o pessoal. Beleza. Nós vamos retomar do item 61 do capítulo 1, tá, gente? Vamos retomar desse item, 61, da Gênesis. Então vamos lá, Carlão, por favor. Vamos lá. Boa noite, pessoal. 61. Qual então a utilidade dessas manifestações, ou se preferirem, dessa revelação, uma vez que os espíritos não sabem mais do que nós ou não nos dizem tudo o que sabem? Isso aí a gente comentou na semana passada, né, da questão dessa diversidade de competências da espiritualidade que participaram da codificação, né, participaram dos fenômenos, participaram das notícias que chegaram até Kardec, né? E como Kardec aqui vai destrinchar nesse item, né, a importância dessa multiplicidade de conhecimentos, mostrando de fato como é o plano espiritual. Não é apenas um local de anjos nem de diabinhos, né? Somos nós, sem o corpo, com todo o cabedal de conhecimento e moralidade que adquirimos até o ponto em que retornamos, né? Então, é disso que ele está nos concitando aqui. Vamos lá. Primeiramente, como já o declaramos, eles se abstêm de nos dar o que podemos adquirir pelo trabalho. Em segundo Esse é outro lugar, ponto importante, né? A espiritualidade nunca vai nos dar nada de mão beijada. Ela vai sempre nos estimular ao nosso desenvolvimento. Então, é o que ele fala aqui. Eles nunca nos darão aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Então, a busca pelo conhecimento é trabalho, né? O estudo, o aprimoramento de determinados conhecimentos que até então estavam incipientes, né? Esse aprofundamento, essa ampliação de conhecimento, isso também é trabalho. Então, também não teremos conhecimento como se fosse um dom, como se fosse talento. Conhecimento não é talento. Conhecimento é demonstração das nossas aquisições intelectuais, né? Então, talento é um cérebro perfeito, né? Um corpo perfeito, ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos, né, que nos é emprestado, isso são os talentos. Agora, o que é patrimônio do espírito não é talento, tá? São aquisições, sejam virtudes ou conhecimentos. Vamos lá. em segundo lugar, há coisas cuja revelação não lhes é permitida, porque o grau do nosso adiantamento não as comporta. Ok. Outra coisa, né? Então, se nós ainda não temos condições de compreender algo que no momento adequado será revelado, ele não será apresentado antecipadamente. Então, muitas coisas a gente vai confabulando, vai conjecturando, vai fazendo ilações, vai fazendo uma série de questionamentos de algo que ainda não temos condição de ter contato. Então, vai ficar guardadinho lá essa ebulição, né, pela necessidade do conhecimento. É bom, porque vai nos impulsionar a buscar cada vez mais informações para formar o conhecimento, isso é ótimo, mas só surgirá no momento adequado, no momento em que estivermos prontos para entendermos e darmos seguimento a essa nova revelação. Então, sempre foi assim na história da humanidade, no planejamento das revelações espirituais, sempre aconteceu dessa forma. Nada foi atropelado, nada foi dado para aqueles que não tinham condições de entender e dar prosseguimento
a uma determinada revelação. Diga, Carlão. Isso aí, hoje na rádio foi perguntado mais uma vez sobre o ano 2057, né? Lá, o número cabalístico lá de 200 anos. Então, é mais ou menos isso aqui, né? Não foi revelado dessa forma, foi de outra maneira. Isso não é uma revelação, gente. Pois é. Desde quando, desde quando previsão é revelação? Nunca foi. Tá? Revelação é aquilo que acontece. Aquilo que acontece chama a atenção, se busca compreender, se entende e se aprende com aquilo. Vai impulsionar a sociedade para um novo estágio. Isso é revelação. Né? Agora, previsão não. Pode acontecer como pode não acontecer. Então, isso não é revelação. 57. E cada vez vai passar 57, daqui a pouco vai ser 67, daqui a pouco vai ser 107, e assim vai. Está aqui na Gênesis, nós vamos estudar isso aqui juntos, né? O progresso não se dá, né, de forma atabalhoada, né? Não se dá por fenômenos cataclísmicos, né? Então, é dessa maneira. Mas nós somos ainda muito adeptos a isso, né? Nós gostamos disso, nós gostamos dessas coisas, de profecia, de misticismo. E aí muita gente embarca nessa, vai propagando e vai ganhando adeptos. Claro que em algum momento, isso é fogo, né, gente? Claro que em algum momento a revelação XYZ vai aparecer. Claro, vai ter um momento da humanidade em que isso vai surgir. Aí alguém vai dizer, tá vendo lá? Se cumpriu a previsão X. Claro, a gente vai esticando a previsão, né? Vai esticando. Passou o ano e não aconteceu nada. Então a gente errou no cálculo. Bota aí mais 50 anos. Né? E aí empurra mais 50 anos. Uma hora vai acontecer. Né? E aí as pessoas vão dizer, tá vendo lá? Se cumpriu sim, fala que, não, que previsão não acontece. Que, gente, é probabilidade, né? Um dia vai acontecer algo novo, né? Que as pessoas vão atribuir isso à execução de uma profecia qualquer, né? Tá cheio desse negócio aí, né, Mauro? Me É, lembro da virada do milênio, né? Virada do milênio ia acontecer isso, acontecer aquilo outro, um monte de coisa. Depois de 2012, fizeram até um filme 2012, porque ia acontecer um monte de coisa. aham, Nada e não vai aconteceu acontecer nada. que não esteja programado para o planeta Terra e para nós. Então, fiquemos equilibrados, tranquilos, que as coisas só acontecerão quando estivermos aptos a entendê-las, a receber essa revelação. Verdade. Vamos em frente? Afora isto, as condições da nova existência em que se acham lhes dilatam o círculo das percepções. Eles veem o que não viam na Terra. Libertos dos entraves da matéria, isentos do cuidado da vida corpórea, apreciam as coisas de um ponto de vista mais elevado e, portanto, mais são. A perspicácia de que gozam abrange um mais vasto horizonte, compreendem seus erros, retificam suas ideias e se desembaraçam dos prejuízos humanos. Ok. Quando alcançamos essa condição, né, gente? Quando comentamos isso também. Isso aqui é o ponto em que todos nós chegaremos a fazer exatamente isso que ele está nos dizendo aqui, né? Nós vamos compreender os nossos erros, retificar ideias, né, e nos desembaraçarmos dos prejuízos humanos, ou seja, da questão do apego, do quanto isso nos foi prejudicial, né, principalmente quando retornamos à pátria espiritual. Mas esse tempo não é igual para todo mundo. Até comentamos isso. O tempo ele vai ser de acordo com o grau de maturidade espiritual que estivermos no momento. Para alguns, mais rápido, mais lúcido. Para outros, mais demorado, mais aflitivo. Por quê?
depende da nossa condição espiritual. Tá bom? Mas todos nós chegaremos nesse ponto, porque é necessário que seja assim. Nós precisamos, no plano espiritual, desembaraçados das barreiras, né, do corpo físico, da vida física, enxergarmos o contexto como um todo. As experiências vividas nessa última encarnação, com aquilo que foi reflexo do que trouxemos de vidas passadas e os objetivos que foram traçados para uma melhora, né, para as vidas futuras. Tudo isso entra nesse balaio de avaliação. Quem tem que fazer essa avaliação? Nós. Nós é que faremos. Por isso que é necessário que estejamos mais equilibrados, mais serenados, para que, diante daquilo que vamos assistir, do que nós mesmos fizemos ou deixamos de fazer, tenhamos, então, lucidez para fazermos a devida economia, né? Contabilidade das experiências. Porque só por meio desta avaliação é que teremos condições de ou nos arrependermos ou de nos acharmos regozijados por aquilo que acertamos, por aquilo que vencemos, por aquilo que ainda não vencemos, pelos erros cometidos. Nós temos que ter essa lucidez para aqueles que estão em condições de. Porque nós sabemos também que existem irmãos que não conseguem chegar nesse ponto, que reencarnam quase que compulsoriamente, sem fazer nenhum balanço daquilo que viveram, experienciaram ou fizeram, tá? Porque não possuem essa condição. Então, é preparado uma nova encarnação, são lançados em nova encarnação, para que eles possam continuar ali o seu burilamento. Agora, a grande maioria que possui, né, essa condição vai passar pelo período de perturbação natural, é igual não, mas é uma etapa comum a todos nós, passaremos por isso. Chegaremos a um estágio de entendimento, cheguei, entendi, desencarnei, beleza, mas agora, por que eu estou passando por esta situação? Então vamos lá. Então, você fez isso, você deixou fazer aquilo, você errou aqui, mas acertou ali. Então, nisso tudo é o que é o reflexo do seu estado espiritual hoje. Mas eu me arrependo, eu gostaria de reparar. Ótimo. Vamos começar agora um processo de preparação, né, para que você possa, quando possível, reencarnar, mas com um posicionamento mental, né, diferenciado daquilo que você chegou aqui. É o que nós vimos e estamos assistindo com o André Luiz. Né? André Luiz passou lá um período relativamente extenso para ele, né? Porque se nós mesmos, o tempo ele é relativo para nós mesmos. Então ele passou por aquele período, não entendia nada de nada, né? Não levava em consideração espiritualidade, mundo espiritual, espírito, continuidade da vida após a morte, nada disso ele sabia. Então ele se deparou com um mundo novo para ele, né? Demorou muito tempo, depois veio aquela questão das acusações de ser um suicida, ele não se reconhecia, outro momento de dificuldade, até que, pelo arrependimento, ele vai, é recolhido, mesmo no nosso lar. Ele ainda continuava sem entender muita coisa. Então, veja como o processo se deu lá com o André Luiz. Né? Então, muito comparável ao estado de todos nós. Os estágios são muito comuns, né? Muito parecidos. Primeiro, o estado natural de perturbação, na saída do mundo físico e a reentrada no mundo espiritual. Todos nós passaremos por isso. Chegando, então, no mundo espiritual, sim, entender o que está acontecendo.
É outro momento, para uns mais aflitivo, para outros mais racional, para outros sem muito impacto, né? Entendemos o que está acontecendo. Entendi, desencarnei, beleza. Deixa eu ver aqui o contexto. Eu estou numa condição de sofrimento, eu estou numa condição de perturbação. Poxa, eu aprendi lá que a prece ajuda, né? Então vou fazer a prece, vou tentar de alguma maneira me centrar para que eu possa dar início minha estabilidade espiritual. E assim nós vamos. Cada um de nós vai encontrar o seu momento, o seu modelo, o seu jeito. Mas esse conhecimento que nós estamos buscando aqui vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar e muito quando voltarmos ao mundo espiritual, tá? Então é disso que ele está nos falando aqui, dessa importância. Vamos lá. É nisto que consiste a superioridade dos espíritos com relação à humanidade corpórea, e daí vem a possibilidade de serem seus conselhos, segundo o grau de adiantamento que alcançaram, mais judiciosos e desinteressados do que os dos encarnados. Ok. Então ele está dizendo o seguinte, que os espíritos são, nada mais são do que os encarnados sem os corpos. Então, o quanto vale o aconselhamento desses espíritos para conosco mais do que os encarnados para conosco, já que eles nada mais são do que pessoas que viveram aqui e agora estão no mundo espiritual. Então, realmente, se nós pensarmos dessa maneira, de forma linear, é isso, né? Então, Valdenir desencarnou. Agora o Valdenir está me sugerindo, me orientando, me influenciando. Ok. Qual o peso que eu tenho das orientações do Valdenir espírito e do Valdenir encarnado? Teoricamente, o mesmo, que é a mesma pessoa, né? Ele não vai ser algo a mais porque está desencarnado, né? Mas aí entra a escala espírita. Ou seja, existem espíritos desencarnados que já alcançaram um estágio evolutivo, moral e intelectual muito acima daqueles que comigo conviveram enquanto encarnados. Então, para esses, a percepção da importância das suas orientações é significativa. Tá bom? Isso é importante, principalmente quando nós estamos em reuniões mediúnicas. Porque quando recebemos os irmãos espirituais, nós precisamos ter essa visão clara e desapaixonada de que aquele irmão espiritual que está vindo comunicar-se é sempre o suprassumo, né, do conhecimento da moral. Não é. Poderemos receber ali irmãos espirituais de vários degraus evolutivos, abaixo de nós, igual a nós, superiores a nós. Então, como nos orienta o Livro dos Médiuns, o que é importante? Importante é a mensagem. Então, vamos nos ater à mensagem daquilo que os irmãos querem nos dizer, né, para que a gente possa se beneficiar mutuamente, né? Tanto nós das mensagens que eles nos trazem, quanto eles diante dos esclarecimentos e orientações que recebem por nosso intermédio. O Pedro botou aqui, né? Por isso as parábolas de Jesus, falando com relação às revelações, né? E ele diz aqui: o Evangelho tem muitos aconselhamentos dados pelos Espíritos através de mensagens. Sim, aqueles são orientações dos irmãos sobre as temáticas do Evangelho, né? Mas não abarcam tudo, né? Eles ali orientam, sim, trazem a sua visão de acordo com os temas que o Evangelho nos traz. Mas muitos outros buscam nos orientar de outras situações que lá não estão, né? Então, esse processo ele é contínuo e não se extingue apenas no trabalho de esclarecimento evangélico.
Vamos lá. O meio em que se encontram lhes permite, ao demais, iniciar-nos nas coisas que ignoramos, relativa à vida futura e que não podemos aprender no meio em que estamos. Ok. Por quê? Porque eles vão nos falar das coisas espirituais. Por isso que ele fala aqui, né? E que não podemos aprender no meio em que estamos. Estamos no meio físico, no meio material, né? E eles vão nos falar da perspectiva espiritual. Então, de fato, é diferente. A abordagem é diferente, a amplitude é diferente, né? Então, claro que as condições serão muito diferentes. Por isso que os espíritos da codificação, eles têm todo o cuidado de nos dizer, olha, vocês ainda não têm condição de entender isso. Ainda falta sentido, né? Ou então não tem termo que explique. Então eles vão dizendo, eles sabem, mas eles não têm como nos trazer aquilo, porque nós ainda estamos muito distantes da linguagem, da percepção, da interpretação, do sentimento daquilo que eles poderiam nos dizer, né? Mas, por conta disso, aguardam o tempo adequado. Eles dão um exemplo muito bom quando a gente fala do cego, né? Como é que você pode Aham. explicar a luz para o cego? Nós somos cegos em termos espirituais, somos cegos em muitas situações. E não vamos entender porque não tem palavra, não tem termo de comparação que possam nos facilitar esse processo. Então, só mesmo evoluindo, só mesmo crescendo, adquirindo novos sentidos, é que a gente vai conseguir entender isso. Mas, por enquanto, entendamos. E aqui, por favor, com todo cuidado, com todo respeito. Somos ainda, dentro dessa ideia, como cegos que não conseguem entender o que é cor, o que é luz. Ok, vamos em frente? Até o presente, o homem apenas formulara hipóteses sobre seu porvir. Tal razão, porque suas crenças a esse respeito se fracionaram em tão numerosos e divergentes sistemas, desde o nadismo até as concepções fantásticas do inferno e do paraíso. Ok. Então ele explica aqui, né? Por essa falta de conhecimento e de entendimento, nós criamos, nós humanos, né, homens encarnados, imperfeitos, criamos hipóteses para explicar o porvir. O que vem depois da morte? Esse é o porvir, né? Então ele fala aqui, ó, fala de crenças, né, que surgiram aos montes. Por quê? São hipóteses humanas. Cada um tiver uma ideia mirabolante, vai encontrar adeptos. Então ele vem falando aqui, desde o nadismo, ou seja, nada, não existe nada, morreu, acabou, esse negócio é uma bobagem de vida futura, né, de vida após a morte, tudo isso aí é bobagem. Então, é o nadismo, né? Morreu, acabou. Até as concepções fantásticas de inferno e paraíso, que também foram criações, né, que o homem estabeleceu para dar explicação àqueles que buscavam interrogar a igreja, né, para saber o que acontece depois da morte. Então, criaram teorias mil, e assim vamos, né, caminhando. Porém, todos nós vamos convergir para uma única verdade, que é a vida espiritual. Ponto. Todos nós vamos nos deparar com ela. Todos nós. Mesmo aquele que crê no nada, no nadinho, todos, ele vai se deparar com uma outra realidade. Pode demorar um certo tempo, porque ele pode criar dificuldades para esse despertar. E aí vai demorar um certo tempo, ok? Mas vai chegar o momento do despertar. E aí ele vai se deparar: caramba, como é que eu estava errado? Olha, morreu, não acabou, não, estou aqui, continuo. E aí, me explica aí como é que é isso? Aí começa a aprender, começa a se libertar. Aí alguns poderiam fazer a pergunta assim: mas Mauro, a gente não está ali desencarnando pela primeira vez, né? Pô, como é que
eu volto no plano espiritual e já não entendo o que está acontecendo, já que já morremos e voltamos à vida física, e da vida física para o mundo espiritual N vezes. É uma pergunta, não é? Foi a Agora, pergunta de quarta-feira. Você não estava lá, é, foi a pergunta de quarta-feira. é. Então, é aquilo que nós estávamos conversando aqui. Qual é a condição que eu me encontro quando volto ao plano espiritual? Será que elas foram sempre lúcidas? Será que eu estava ali sempre compreendendo o que estava acontecendo? Na grande maioria, não. Então, a gente volta para a vida física sem compreender a vida espiritual. E aí a gente fica nesse vai e vem ali, né? Até que como diz a Sandrinha, virou a chave, né? Ah, agora eu entendi isso, gente. Então a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. Aí quando ele vem numa reencarnação seguinte, ele já vai ser alguém minimamente afeiçoado à ideia da vida espiritual. Então isso vai fazer sentido para ele, né? Então é importante entender esse processo, que acontece com todos nós. Aqui no chat, quem botou aqui? Deixa eu ver. Pedrão botou. O Veríssimo era materialista e acreditava no nada, mas dizia que se encontrasse outra coisa, aceitaria. Então, pelo menos tinha a mente aberta, né? Diga, Carmen. Então, boa noite. Eu não entendi. Então, assim, o espírito, nós poderíamos ter passado no estado já várias vezes no plano espiritual e não ter entendido ali, que ali era um campo espiritual, não ter entendido nada daquilo? Sim, claro que sim. Pode Pode. explicar como isso pode acontecer, por favor? Então, olha só. Imagine que você reencarna, como todos nós. Um dia nós reencarnamos pela primeira vez, sim ou não? Sim. Sim, Todos nós um dia encarnamos pela primeira vez. Quando eu encarno pela primeira vez, eu tenho noção clara da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo ali? Não tenho. Não tenho. Né? Estou começando as minhas experiências. Aí, nessa experiência encarnatória, quando eu iniciei meu processo, teve lá aqueles que guiaram, né, que ninguém caminhou sem ter um orientador. Com certeza, quem encarna pela primeira vez vem como que um rebanho com um pastor, né, para conduzir aquelas ovelhas. Mas nós fomos aqueles que foram os rebeldes. Não quero saber desse negócio, dessa mensagem, coisa de cima nenhuma. Eu quero dominar o mundo, dominar a todos. Eu era uma pessoa que optei pela violência e tudo mais. Quando eu volto para o mundo espiritual, eu volto numa boa? não, não, Não. Então, não, não tá. volto. Então, a minha condição espiritual vai me dar condições de eu ter lucidez para entender o que é o plano espiritual? Ah, tá, não. Não. Então, eu volto ao mundo físico, muitas das vezes compulsoriamente, sem nem entender quais são as novas experiências que eu vou viver, e assim eu vou. Mas eu não tive tempo nem condições de aprender, de me situar na espiritualidade para entender. De fato, eu continuo. Eu sou um espírito, né? Entendi, Infinito. entendi, Entendeu? entendi, É entendi. isso. Muito obrigado, muito obrigado. Nada. Tudo Lembrando que bem? ninguém está de desamparo, né, Mauro? Oi? Lembrando que ninguém está de desamparo. Mesmo nas primeiras encarnações, tem lá amigos espirituais orientando, ajudando, auxiliando. E se nós não sabemos, não temos condições de escolher, eles escolhem para a gente aquilo que eles sabem que nós podemos realizar. Então, também não vão nos dar tarefa mais difícil ou impossível de se resolver. Aquela que podemos resolver. Exatamente. E a questão moral, né? Ela acontece desde o primeiro momento, gente. Desde o primeiro momento que nós encarnamos. Ah, tudo bem, mas antes era só instinto. Tá bom. Era instinto porque eu ainda não tinha desenvolvido
a minha questão intelectual que me desse maior liberdade de decidir sobre uma coisa ou outra. Mas eu estou aprendendo. Quem não aprende são os animais, vegetais e minerais. Mas nós, espíritos, aprendemos desde a primeira encarnação. E desenvolvemos a nossa moral desde a primeira encarnação. E vamos melhorando o nosso sentir desde a primeira encarnação. Alguns escolhem um caminho, outros escolhem outro caminho. Uns vão ser mais dóceis desde o início, outros vão ser mais truculentos desde o início. E assim nós vamos acumulando experiências. Uns vão caminhar mais rapidamente para a pureza, outros vão se demorar mais tempo. Então é assim que funciona. Né? Ninguém entra numa máquina, né, que vai pré-formatando todo mundo igual, não, de forma alguma. Tá bom? Vamos lá. Mal só avisar, Sandra, a gente está no final do terceiro parágrafo do 61, tá? Do item 61. Vamos lá. Hoje, são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que nos vêm dizer em que se tornaram e só eles o podiam fazer. Suas manifestações, consequentemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos, e só esse conhecimento seria de capital importância, dado mesmo que nada pudessem os espíritos ensinar-nos. Olha aí, tá vendo? Então ele não está falando aqui que foram espíritos superiores que nos trouxeram informações. Está aqui, ó. Hoje são as testemunhas oculares, os próprios atores da vida de além-túmulo, que nos vêm dizer em que se tornaram e só deles o podiam fazer. Suas manifestações, consequentemente, serviram para dar-nos a conhecer o mundo invisível que nos rodeia e do qual nem suspeitávamos, e só esse conhecimento seria de capital importância, dado mesmo que nada mais pudessem os espíritos ensinar-nos. Então, só a revelação da vida espiritual já é esse mundo fantástico, né, de novas oportunidades, conhecimentos e tudo mais. E aí, fazendo aquela comparação, né? Enquanto nós não tínhamos descoberto o mundo microscópico, quantas e quantas gerações morreram, né? Por conta de vírus, de bactérias e tudo mais. Ninguém sabia o que acontecia. Pessoas eram dizimadas, né? Por quê? Porque existia um mundo desconhecido. Descobriu, se revelou o mundo microscópico, o mundo das bactérias, dos vírus, ou abriu-se a oportunidade da interação com isso, entender como aquilo funcionava, como eu posso interagir com esse novo meio, né, e me aproveitar dele, ou aprender com ele. E aí surgiram as vacinas, que com certeza dilatou a longevidade de todos nós. A mesma coisa aconteceu com o advento das revelações espíritas. Né? Então, diante desse mundo novo, desse contexto, que nada mais é da nossa condição primária, né? Nós temos agora um novo campo de observação, de aprendizado, né? De interação. Exatamente a mesma coisa como se dá. Então, nós estamos ainda iniciando, arranhando, né, observando e aprendendo pouco sobre esse novo contexto, que, na verdade, é a nossa condição original. Né? O que é extensão é a vida física. A vida física é uma extensão da vida espiritual, não o contrário. Vamos lá. Se fordes a um país que ainda não conheçais, recusareis as informações que vos dê o mais humilde campônio que encontrardes? Deixareis de interrogá-lo sobre o estado dos caminhos, simplesmente por ser ele um camponês? Certamente não esperareis obter, por seu intermédio, esclarecimento de grande alcance, mas de acordo com o que ele é na sua esfera. Poderá, sobre alguns pontos, informar-vos melhor do que um sábio
que não conhece o país, que não Ok. conhece. Diga, Carmen. Então, sobre isso que você estava falando, eu estava aqui pensando, essa revelação nova, né? E isso, esse mundo novo, que é o mundo verdadeiro, a gente descobrindo, tendo conhecimento, que o que nós podemos usar, nos beneficiar, quando você falou da vacina, né, dessa descoberta do microscópio, é que a partir daí nós estaremos sempre lúcidos da nossa condição, aqui ou fora do corpo. Estaremos sempre com essa lucidez clara, com conhecimento do que somos e que estamos nesse momento num corpo, mas que somos espírito, e dando continuidade cada vez mais profundamente sobre a nossa origem. E quando isso não foi revelado, nós não tínhamos esse conhecimento, não tínhamos essa condição, né, de estar aqui encarnada agora, nesse momento, como todos nós estamos, cuidando, né, dessa área maior do que somos realmente, vivenciando, tentando aprender, que eu não consigo ainda nada quase, aqui no mundo material, mas com essa visão espiritual. Né? Eu estava pensando aqui isso. Seu pensamento está correto, mas isso é um processo, né? Isso é Sim, algo que vai sim, sim, gradativamente acontecendo sim, com cada um de sim. nós. Mas essas revelações, ela vem trazer isso, né? Sim, Essa nova revelação. Ela veio mostrar o que somos. Então, onde estiver aquilo ou na vida real, somos isso, né? E para isso é que temos que colocar o nosso foco, né? Desenvolver-nos como espírito. Tá bom, obrigada. nada, obrigado a você. Vamos em frente? Tirareis das suas indicações deduções que ele próprio não tiraria, sem que por isso deixe de ser um instrumento útil a vossas observações, embora apenas servisse para vos informar acerca dos costumes dos camponeses. Outro tanto se dá no que concerne às nossas relações com os espíritos, entre os quais o menos qualificado pode servir para nos ensinar alguma coisa. Ok. Então ele está dizendo aqui, quem seria o menos qualificado, né? São aqueles espíritos ainda endividados, endurecidos, como nós, né? Somos esses, né? Como fala o Valdemir, botando na primeira pessoa, né? Como eu, né? Endividado, atrasado, né? E que, de alguma maneira, a gente consegue, com as nossas experiências, fazer com que outros aprendam, outros observem, né? Não precisamos passar por todas as experiências dolorosas para aprender com elas. Podemos aprender uns com os outros, né? Então, é dessa maneira que ocorre. O Ronald botou aqui no chat, né? Vamos ler aqui o chat. Um exemplo disso é a informação passada aos peregrinos no caminho de São Tiago, né? Onde humildes camponeses dão informações bem importantes. Exatamente, né? Cada um, dentro da sua possibilidade, é capaz de nos preencher com algo que nós desconhecemos. E assim nós vamos aprendendo e vamos nos aprimorando sempre. Diga, Carlão. Ele, como o caso do André Luiz também, né? Porque ele está ali, principalmente agora nesse livro, ele está no Mensageiro lá, com os irmãos lá que faliram na missão e contando suas experiências. Então, mesmo que aqueles ali não sejam tão elevados, as experiências deles ajudam ele a não cometer o mesmo erro. É por aí? É por aí mesmo. Então, vejam, a gente está lendo lá os mensageiros, né? O Carlão citou bem aí. As experiências às quais eles estão sendo apresentados e convencidos não são situações já sedimentadas neles. São desafios que eles estão sendo submetidos. Se vencerem os desafios, se adiantam na evolução.
Se não venceram, vamos refletir naquilo que nós ainda não possuímos para que sejamos capazes de vencer esses desafios, né? Então é isso. Então, de novo, eu sempre uso esse exemplo porque é muito emblemático, né? Questão da mediunidade. Quantas vezes, olha, 99,99% dos casos em que as pessoas que apresentam mediunidade acabam sendo idolatradas, endeusadas, né? Endeusadas, porque acham que ali tem uma pessoa especial. Não tem nada de especial por conta da mediunidade. Mediunidade não torna ninguém melhor que ninguém. Agora, o uso que fizer dela, sim, vai demonstrar o caráter das pessoas que estão bem utilizando essa ferramenta. Assim como qualquer outro atributo. O falar, o ouvir, o pensar, o agir. Não é o fato de eu ter todos esses elementos perfeitos que me torna perfeito, né? É o uso que eu fizer disso. Então, o uso é que vai demonstrar quem é o caráter daquele que está usando o recurso. Tá bom? Muito bem. 62. Vamos lá. Uma comparação vulgar tornará ainda melhor compreensível a situação. Parte para um destino longínquo um navio carregado de emigrantes. Leva homens de todas as condições, parentes e amigos dos que ficam. Vem-se a saber que esse navio naufragou. Nenhum vestígio resta dele. Nenhuma notícia chega sobre a sua sorte. Acredita-se que todos os passageiros pereceram e o luto penetra em todas as famílias. Entretanto, a equipagem inteira, sem faltar um único homem, foi ter a uma ilha desconhecida, abundante e fértil, onde todos passam a viver ditosos sob um céu clemente. Ninguém, todavia, sabe disso. Ora, um belo dia, outro navio aporta a essa terra, e lá encontra sãos e salvos os náufragos. A feliz nova se espalha com a rapidez de um relâmpago. Exclamam todos: Não estão perdidos os nossos amigos, e rendem graças a Deus. Não podem ver-se uns aos outros, mas correspondem-se, permutam demonstrações de afeto, e assim a alegria substituiu a tristeza. Ok. Tal a imagem da. Opa! Ah, Não, não, pode seguir. Ele fez aqui, né, uma descrição do que acontece com relação à vida espiritual, né? Exatamente essa comparação. Aqueles que conviviam, fizeram uma viagem, naufragaram, chegaram em outro canto desconhecido e lá viveram, né? Se aproveitando da situação. E depois, tempos passados, eles se reencontram. Pronto. Ih, rapaz, não morreu nada, tá aqui, ó. Que beleza, né? Que beleza isso aqui. Então, é mais ou menos a forma lúdica, mas explicando a mesma coisa, a mesma teoria, né? Vamos lá. tal a imagem da vida terrena e da vida de além-túmulo, antes e depois da revelação moderna. A última, semelhante ao segundo navio, nos traz a boa nova da sobrevivência dos que são caros e a certeza de que a eles nos reuniremos um dia. Ok, Deixa. só um minuto. A revelação do Espiritismo, por si só, não nos dá essa ideia. Para poucos, conseguimos vislumbrar o que ele está nos descrevendo aqui. Por exemplo, aquelas pessoas que já tiveram uma comunicação de um ente querido que já desencarnou e que trouxe uma informação sustentada, né? De forma que eles pudessem saber, não, aqui quem está falando comigo é fulano, não tinha como não ser outra pessoa, né? Mas a esmagadora maioria não tem essa oportunidade. Então, a revelação do Espiritismo por si só não traz essa segurança, não traz esse olhar que a fábula, né, que a ideia quis demonstrar. Mas o reencontro com os entes queridos, né, nessas possibilidades, quando ocorrem, elas nos dão essa certeza, né?
mas ainda não é algo que é acessível a todo mundo. Ah, Mauro, mas tem casa espírita para todo canto, ok. Mas tem correio espiritual para todo canto? Não tem, não tem. Não é fato, vou na casa espírita XYZ porque eu quero receber uma mensagem de fulano. Não é assim. Nem com o Chico era assim. As pessoas iam lá vezes, vezes e vezes e vezes, não recebia nada, né? Uma vez, aí demorou lá não sei quanto tempo, aí veio uma comunicação. Então, para aqueles que já receberam, essa fábula se enquadra. Para aqueles que ainda não receberam, estamos desenvolvendo em nós uma fé raciocinada que nos leva à consolação, mesmo que isso não tenha se dado por revelações espirituais. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Deixa de existir a dúvida sobre a sorte deles e a nossa. O desânimo se desfaz diante da esperança. Mas outros resultados fecundam essa revelação. Achando madura a humanidade para penetrar o mistério do seu destino e contemplar, a sangue frio, novas maravilhas, permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Tá aí, tá vendo? O que foi importante para que esse véu fosse suspenso? A maturidade da humanidade. Tá aqui, ó. Achando madura a humanidade para penetrar os mistérios do seu destino e contemplar a sangue frio novas maravilhas, permitiu Deus fosse erguido o véu que ocultava o mundo invisível ao mundo visível. Por quê? Porque manifestações espirituais sempre aconteceram. Sempre aconteceram. Mediunidade sempre aconteceu. Mas a humanidade não era madura para isso. Quantos foram queimados? Quantos foram esfolados, né? Por conta da não compreensão daquilo que estava diante dos olhos deles. A criação da teoria do inferno, dos demônios, né? Então a mediunidade passava a ser manifestação do demônio. Então temos que destruir. Isso é falta de maturidade. Então foi necessário preparar esse momento planetário com a encarnação de espíritos maduros para que naquele local onde essa concentração aconteceu, pudesse a revelação acontecer. Beleza? Se nós não tivéssemos, nós, né? A espiritualidade não tivesse conseguido estabelecer esse ponto, né, de equilíbrio, até hoje nós não teríamos doutrina espírita. Teríamos fenômenos, teríamos médiuns, teríamos uma série de coisas, mas não teríamos doutrina espírita. Por isso que houve, sim, na época, uma reencarnação em massa de espíritos adiantados, que reencarnantes, concentrados num determinado local, né, que foi lá na França, conseguiram estabelecer os meios. Congelou uma hora aí. Oi, Todo eu mundo canto? congelado? Não, voltei, estou aqui. Então Estão me foi. ouvindo? Deu, Alô? deu uma congelada. Tá Tá. bom? Ó, o meu tá. Então foi por isso, né, que houve essa concentração de espíritos que vieram com este propósito de criar ali um núcleo maduro para que a revelação acontecesse, se espalhasse. Então, no momento em que houve essa disseminação do conhecimento espírita, ajudou a maturidade planetária de muito mais pessoas. Por isso que o espiritismo ele vai ganhando, né, adeptos, né, assim, pela lógica, né, pelas explicações que dá, pelo consolo que traz,
né? E ela vai se expandindo naturalmente, porque a humanidade em toda ainda também não está plenamente madura de forma igualitária para todos compreenderem a mesma coisa, tá? Vamos lá. Nada tem de extra-humanas as manifestações. É a humanidade espiritual que vem conversar com a humanidade corporal e dizer-lhe: Nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena. Só um minuto. Vamos parar aqui para a gente não atrasar a abertura da sala dos mensageiros, tá bom? Então vamos parar aqui, né? A vida terrena, e na semana que vem a gente inicia novamente o item 62. Tá bom? Para a gente não prejudicar o estudo dos mensageiros. Então, obrigado, Carlão, pela leitura, obrigado aos irmãos pela participação. Vamos fazer, então, nossa prece de encerramento do nosso encontro, né? Desse primeiro encontro da noite de hoje. Vamos pedir a Verinha. Verinha, você pode fazer a nossa prece, querida? Posso. Meu note hoje está todo complicado. Não quer trabalhar. Por favor, vamos lá. Mestre Jesus, obrigada mais uma vez por este momento de estudo, de reflexões, de aprendizagem e que nos tem proporcionado compreender de forma bastante clara, com a ajuda de Mauro e de Valdenir, os ensinamentos que esse livro está nos trazendo. Não é fácil a sua compreensão, mas estamos aprendendo lentamente a entender essa doutrina trazida por Kardec nesse livro Céu e Inferno. Que a fé e a esperança sejam nossa motivação para vencermos as dificuldades que só serão resolvidas com a nossa vontade, com o nosso aperfeiçoamento espiritual. Bênçãos para todos aqueles presentes, para aqueles que não puderem vir, e que nos dê muita condição e força nessa caminhada aqui que estamos trilhando. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Verinha.